Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu faço um estudo diário sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte. Gosto muito da doutrina espírita, sigo a doutrina espírita, mas eu não me atenho só à doutrina espírita e passeio por outras doutrinas e filosofias. Todas elas falam a mesma coisa. Deus é um Deus único para todas as religiões. Mas o nosso canal aqui, o objetivo dele principalmente é reforma íntima, evolução moral. A gente fica se perguntando o que está fazendo aqui na Terra. Muitas pessoas acham que a gente veio aqui só para nascer, crescer, se alimentar, reproduzir, envelhecer e morrer. E a nossa maior batalha consiste na sobrevivência de cada dia. Não, a gente veio aqui para aprender a ter autodisciplina, para evoluir intelectualmente, moralmente, para resgatar dívidas do passado, para evoluir, para um dia a gente chegar a ser espíritos puros, tirar do nosso espírito, da nossa essência, toda a influência da carne. E esse trabalho é uma tarefa muito árdua, que vai desde quando a gente nasce até o dia que a gente morre. Reforma íntima é coisa seríssima. E é um processo muito doloroso se a gente não for muito bem orientado. E se a gente não aprender, a vida não dá a opção da gente não evoluir. A gente até quer ficar preso às ilusões da matéria, à vida sensorial, dos prazeres sensoriais, mas a vida não dá essa oportunidade. A gente está no mundo de provas e expiações, nós ainda somos espíritos muito imaturos, a gente ainda são espíritos muito jovens. Um espírito do porte de Jesus tem milhões e milhões de anos, já encarnou várias vezes, a gente ainda reencarnou pouquíssimas vezes, a gente ainda é muito animalizado, é muito preso aos nossos instintos e exerce muito pouco a nossa vontade. Então, a gente fazer esse trabalho de reforma íntima não tem a opção de não evoluir aqui na Terra. A gente tem a opção de evoluir ou pelo amor, pela sabedoria, ou pelo rigor, pela dor. E eu já cansei de apanhar, por isso que eu estudo bastante. E o meu convite aqui para vocês é para que vocês estudem junto comigo, conosco, né? Para que a gente possa criar uma teia de conhecimento sem ser a dona da verdade. Eu venho aqui compartilhar a minha interpretação, mas aprendo muito com o conhecimento de vocês também, com a experiência de vocês, para que a gente possa caminhar juntos fazendo essa reforma íntima. Porque se a gente quiser caminhar sozinho, a gente vai chegar lá onde a gente quer chegar. Mas se a gente quer chegar mais rápido, que a gente caminhe juntos, um compartilhando com o outro o que tem de melhor. Então, o texto que eu vou ler hoje é do livro do Divaldo, Iluminação Interior, psicografado pelo Divaldo e pelo espírito Joana de Ângeles. Esse livro fala muito sobre isso que eu falei agora. É o capítulo 14, Vidas Frágeis. Esse livro aqui é pura reforma íntima, eu gosto muito dele. É um tapa. Cada capítulo é um tapa na cara, não tira todas as nossas ilusões. E esse capítulo aqui fala justamente sobre essa conduta frágil, como é que pessoas frágeis se escondem atrás de personagens fortes e perfeitos, que não erram, que têm a vida perfeita. A gente olha em rede social, existe uma ditadura da felicidade, que as pessoas postam fotos sempre em momentos incríveis, fazendo coisas incríveis, sempre lindas, maravilhosas, cheias de filtros, aparentando ter uma vida que não uma vida perfeita, e aqueles que não conseguem ter essa vida perfeita acabam se punindo, sofrendo porque não são tão populares. Amigos se tornou seguidores, e o tanto que nós somos queridos se tornou curtidas. Eu gosto, eu não gosto. Aí a pessoa fala alguma coisa, eu deixo de curtir, eu deixo de ser seu amigo. Mas na hora que o bicho pega, não aparece um amigo de verdade para ser um ombro amigo, né? Então, esse mundo é um mundo de muita aparência, é um mundo virtual, ele não existe de fato. É muito interessante para a gente trocar conhecimento, mas não é uma vitrine, cada um mostra só aquilo que quer mostrar de si mesmo e não corresponde à realidade. Então, a gente mostra o nosso palco, mas os nossos bastidores estão escondidos. E não deixamos ninguém saber para não parecermos pessoas frágeis. Então, esse texto fala muito sobre isso. Vou ler aqui para vocês, capítulo 14, Vidas Frágeis. O indivíduo fato e orgulhoso que exterioriza poder, fazendo-se temerário, quase detestável, é uma vida frágil, coberta de disfarces,
para ocultar os tormentos íntimos que o afligem e desconcertam, aquele que usa o poder para poder dominar as outras pessoas. Na verdade, é uma vida frágil. A pessoa prepotente que passa em triunfo no carro da ilusão, invejada e antipatizada pelos seus corifeus, é uma vida frágil que teme o confronto com a própria consciência. O déspota que tripudia sobre as massas, cercado de sicários às suas ordens, que ceifam existências consideradas perturbadoras com frieza incomum, é uma vida frágil, incapaz de enfrentar os conflitos e aflições que procura esconder sob a máscara da perversidade. Sabia que a maior parte das pessoas perversas, elas têm a culpa e o medo como pano de fundo. Eu sou terapeuta floral e a gente vai descascando as camadas, né? E aí a gente vê essas pessoas muito autoritárias, muito severas, muito perversas. E aí a causa primária de toda essa perversidade não é que não é o poder, não é isso. É um sentimento de culpa, de medo muito forte, muito enraizado. Quanto maior o medo que ela tem das pessoas, mais ela ataca para que ninguém chegue perto. Ela se faz ser temida e aí mais perversa ela é. Um histrião que diverte os outros, histrião é comediante, tá? O histrião que diverte os outros, achincalhando tudo e todos, como se estivesse acima da lei e da verdade, aquele que debocha, que tem o sarcasmo como ferramenta, é uma vida frágil que não suporta a autoconvivência, nem se permite uma autoanálise amedrontada em si mesmo, morre de medo da opinião dos outros, morre de medo de ser julgado, né? Julga todo mundo e morre de medo de ser julgado. O triunfador que sobe ao pódio sorrindo e parece um argonauta recém-descido do Olimpo é uma vida frágil que a insegurança interna consome lentamente, em face da competição de outros que lhe sorriem e desejam derrubá-lo. Sempre alguém querendo pegar o lugar dele, despertando inveja nas pessoas. Não tem nada de bonito despertar inveja nos outros. E não tem nada de bonito também sentir inveja pelos outros. Aqui todo mundo é igual, isso é pura vaidade. A gente querer que os outros nos invejem. A pessoa, aqui eu acho que esse capítulo fala muito de vaidade. A pessoa bela e exaltada pelos seus dotes físicos é uma vida frágil que o tempo irá vergastar, impondo-se desde hoje como ameaça tormentosa, gerando fantasmas que afligem. O tempo chega para todo mundo. A vaidade, no sentido que eu falei que esse capítulo é pura vaidade, não é só de aparência física, mas é como os outros me veem, como os outros nos veem. E eu tenho que sempre manter aquela aparência de ter uma vida perfeita, de ser melhor do que os outros, de não ter problemas, não ter conflitos. Quem enxerga o palco dos outros não enxerga os bastidores. Às vezes a pessoa, para ter uma vitória, ela teve 20 anos de bastidor, de construir uma vitória, e as pessoas só assistem aquele momento derradeiro do clímax da vitória e acha que é só aquele instante, mas é toda uma construção para que a pessoa consiga chegar num patamar mais alto. A vitória é um processo, não é uma conquista instantânea, como as pessoas gostam de colocar. O indivíduo que te parece feliz, sem problemas nem preocupações financeiras ou afetivas, sociais ou políticas, apenas parece ser uma vida frágil, que sofre solidão interior, não obstante cercado pela bajulação de outros e recebendo os aplausos da mentira dos seus admiradores de ocasião. Ele tem poder, ele tem dinheiro, ele atrai para perto de si as pessoas que querem se beneficiar. E às vezes as pessoas acham que a pessoa que é rica, que tem poder, que só porque ela tem dinheiro ela não tem problema. Do engano, todo mundo tem problemas e desafios. Cada um na sua área, mas não existe aquele que passa incólume sem desafios na vida. O exibicionista que provoca sentimentos contraditórios nos outros, que agrada a uns e desaprova a outros, que para agradar a uns acaba diminuindo outros. Graças às façanhas que apregoa e à situação extravagante que desfruta, eu tenho uma vida luxuosa, eu tenho uma vida melhor do que os outros, eu tenho, olha o carro que eu dirijo, olha a casa que eu moro. E apregou a situação extravagante que desfruta, é uma vida frágil que se oculta na pompa e na insensatez por incapacidade de viver com real e alegria. Quase todos eles, os ditos venturosos do mundo, não passam de vidas frágeis que temem a dor, a aprovação e os testemunhos, vivendo anestesiados pelos vapores da vacuidade.
Ainda não foram testados, não experimentaram reveses, não conheceram os acicates da realidade evolutiva e estão equivocados. Evitem pensar, temendo o encontro com a verdade. Evitam pensar, temendo o encontro com a verdade, receando as notícias da imortalidade, porque estão despreparados para essa realidade. Vivem se anestesiando com os sentidos físicos, né? Fugindo dos seus próprios, de si mesmo, das suas limitações, das suas desilusões, das suas sombras. Não se permitem admitir que tem sua parcela de falha, que não são tão bons assim como gostariam de ser. Aí fogem no mundo das ilusões, nas drogas, na bebida, no sexo promíscuo, né? No dinheiro, nas compras compulsivas, no prazer exagerado, na comida. É, fogem o tempo inteiro de si mesmos, criam personagens para que se apresentem para o mundo e sejam socialmente aceitos através daquele personagem, para que ninguém enxergue como a pessoa realmente é, em essência. Vende-se a aparência para ocultar a essência. Evitam pensar, temendo o encontro com a verdade, receando as notícias da imortalidade, porque estão despreparados para essa realidade. Também amam ao seu modo e não são correspondidos. Choram ocultamente e não permitem ser consolados, porque se sentiriam humilhados. Experimentam medos e angústias como qualquer outra pessoa, embriagando-se no prazer com que procuram esquecer a própria fragilidade. Gostariam de ser autênticos, simples e afetuosos, porque se sentem emocionalmente frágeis, não tendo coragem de firmar-se na paz interior e no comportamento tranquilo. As pessoas acham que o forte é aquele que sabe bater mais. Não, forte é aquele que é capaz de reconhecer suas próprias fragilidades e não se sentir inferior por causa disso. Esses sim são os verdadeiros fortes, são os resilientes, que veem uma adversidade e eles têm uma capacidade de voltar à situação original com mais facilidade. Vivem uns entediados, outros irritados, mas outros revoltados, sem interesse real pela existência, que levam de maneira conveniente, apenas existem, não vivem. Possuem muitas quinquilharias, mas não são eles mesmos. Habituaram-se à indumentária que vestem e, por isso mesmo, não suportam o contato com a vida real. Eles acham que são o que vestem e não quem são. Se confundem com o personagem. Eles criam um personagem e vivem ele e se desconectam de si mesmo. Não os invejes, porque não os conheces. Então, quando a gente vê alguém assim, pode ter certeza, a pessoa pode ter uma vida boa, se ela tem uma vida ali, é mérito dela, se ela tem uma vida tranquila, serena, pacata, é mérito dela, mas pode ter certeza que ela também passa os desafios dela. A gente não tem que invejar as outras pessoas, cada um passa por suas dificuldades e seus desafios, conforme a sua necessidade. Só porque a gente não vê o que passa na vida privada das pessoas, não significa que elas têm a vida perfeita. Só para a gente ter mania de olhar e falar assim, nossa, não, fulano tem isso, eu queria que minha vida também tivesse para eu ser uma pessoa feliz. Sempre vai estar faltando alguma coisa. As pessoas mais felizes não são aquelas que têm tudo o que querem, mas são aquelas que são gratas por tudo que têm. E eu acho que essa é a grande chave para as pessoas. Não inveje o outro só porque ele aparenta ter uma vida perfeita, só porque ele faz algo para que as pessoas o invejem. É uma construção, cada um tem que passar pela sua história. E a gente não consegue saber dos conflitos que as pessoas guardam dentro de si mesmas. Às vezes a pessoa que aparenta ter uma vida perfeita, ela tem desafios muito maiores do que uma pessoa que está lá batalhando no dia a dia. Cada um é cada um. A gente não tem... O coração dos outros é terra desconhecida, como já dizia minha avó. Então, quando a gente olhar para uma outra pessoa, abençoe por tudo de bom que veja. Fique feliz pela pessoa, mas não caia nessa ilusão de achar que existem pessoas que têm vidas perfeitas, que têm dinheiro, que têm fama, que têm poder, que têm beleza, é feliz, que existem muitas pessoas famosas, bonitas, ricas, poderosas, influenciam a opinião de milhares de pessoas e são infelizes, tomam antidepressivos, se matam, usam drogas, têm um comportamento de risco, colocam em risco a própria vida, ficam entediadas porque não conseguem se alegrar com o que têm.
e aí acabam buscando prazeres que podem se tornar até perigosos. Então, assim, não criamos uma fórmula da felicidade, cada um vai ter a sua receita da felicidade. E prazer não é felicidade. E as pessoas confundem tanto e trocam a felicidade pelo prazer. Aquele estado de espírito, de plenitude, pelo prazer físico momentâneo. Então, cuidado com essa vida dessa ditadura da felicidade, que nós temos que ser felizes. Nós temos que ser sábios. Aproveitar os bons momentos, mas também saber superar as adversidades. Tem uma história do Chico Xavier que conta que ele pediu um recado para Maria, Mãe Maria. E aí demorou meses para Emmanuel trazer. E ele está assim, ela não vai mandar. Ele está passando por uma dificuldade muito grande. Aí só veio uma frase para ele. Fique tranquilo, meu irmão, na vida tudo passa. Aí ele refletiu, ele escreveu até um texto sobre isso. Ele colocou essa frase em cima da cama dele. Os bons momentos passam, mas os momentos ruins também passam. A gente tem que ter essa sabedoria de saber viver cada momento, para poder aproveitar com sabedoria o que cada um quer nos ensinar. A vida é uma escola, o tempo é o melhor professor. E se a gente souber aproveitar cada instante, a gente vai aprender lições valiosíssimas, ao invés de só existir pela vida, assim, ocupando o nosso tempo com coisas fúteis, com coisas para matar o tempo, né? Que não acrescentem nada. Então, não os invejes, porque os não conheces. A piedade é um impositivo especial para ser esculpido na conduta humana, a fim de propiciar compreensão em torno dos fenômenos existenciais, complexos e perturbadores, ou seja, tenhamos empatia uns pelos outros, que a gente aprenda a se colocar no lugar do outro. Diante, portanto, dessas vidas frágeis, apiada-te da ilusão em que jornadeio, buscando, porém, em tua convicção espiritual, robustecer-te, para bem enfrentares os desafios e provações da estrada iluminativa. Se fortaleça moralmente para enfrentar, para saber viver a vida. Às vezes vem um momento de desafio que a gente tem a sabedoria para aprender, porque quanto mais rápido a gente entender o que aquilo ali quer nos ensinar, mais rápido a gente passará por ele. Então, a Terra é uma escola de bênçãos, onde a dor ensina desenvolvimento espiritual e proporciona ascensão no rumo da plenitude. A dor é o caminho mais rápido para a gente ascender, porque quando é através do amor, a gente geralmente é surdo ao amor. A gente precisa do rigor para poder acelerar o nosso processo evolutivo. Ninguém existe que passe pela experiência física sem a contribuição dos sofrimentos lapidadores das arestas morais. Não existe aquele que vai passar aqui na Terra sem desafio. Que isso fique bem claro para todo mundo. Todos que transitam no mundo carregam feridas desconhecidas, algumas cicatrizadas, outras não, ensejando retificações e proporcionando corrigendas em relação aos atos equivocados. Então, quando a gente erra, a gente tem que se corrigir o nosso erro. Não dá para ficar vivendo no passado, sentindo culpa, remorso, arrependimento, mas a gente tem que corrigir o nosso erro, reparar o nosso erro, para o bem da nossa própria consciência. As vidas fortes são aquelas que inspiram no amor e fruem o néctar da bondade que sabem espargir. Muitas vezes, sob chuvas de ácido e de fel, jornadeiam irradiando sol de alegria e favorecendo com sementeira de bondade, de forma que aqueles que venham depois encontrem o caminho preparado e reverdecido pela esperança. Existem aquelas pessoas que os outros julgam como fracos, que são prejudicados, que são criticados, que são humilhados, e as pessoas acham que elas são fracas por causa dos ataques que sofrem, porque não se defendem atacando, mas na verdade são fortalezas, porque não se abalam internamente com as coisas que vêm de fora, elas se fortalecem, elas voltam rapidamente ao seu estado original. Elas podem até cair no chão, mas elas não ficam no chão. Na parte da luta, eles falam que o mais forte não é o que mais bate, mas aquele que mais consegue apanhar e não cai. Então, o fraco não é aquele que sai para cima, ataca para que os outros, para que não apanhem. O forte é aquele que sabe apanhar da vida, que sabe viver os seus desafios
sem se destruir por causa deles. Muita gente se perde nesse caminho, porque no primeiro desafio a pessoa desmorona, ela não sabe como reagir, ela está acostumada a sempre receber, receber. Nós somos crianças espirituais e crianças mimadas ainda por cima, que só queremos receber e queremos a vida do jeito que a gente imagina que seja melhor para nós. Aí quando vem a vida corrigindo um rumo, a nossa consciência cobrando alguma coisa, a gente desmorona, porque só está acostumado a esses momentos de vitória. Nós não fomos preparados emocionalmente para sermos fortes emocionais. A gente confunde força com ataque, com agressividade. E força é aquela capacidade de superação, aquela capacidade de sustentação do nosso ser, independente das circunstâncias. Para esse fortalecimento, se torna indispensável a conquista das paisagens internas, através do conhecimento espiritual e da prática das lições do Evangelho de Jesus. No livro da Arte da Guerra, fala: conhece o teu inimigo e vencerás malvado. Não conhece o teu inimigo e perderá a batalha. Conhece o teu inimigo e ganhará a batalha. Conhece-te a ti mesmo, conhece as tuas fraquezas, os teus pontos fortes e ganhará a guerra. O nosso inimigo, no caso, não seria outra pessoa. O nosso inimigo seria as circunstâncias, as situações, aqueles desafios que a gente passa, que se opõem a nós. Se a gente conhece a nós mesmos, a gente pode passar por uma adversidade. A gente conhece as nossas fraquezas e a gente consegue se preparar melhor para elas. O estoicismo, uma corrente filosófica, uma escola moral, ele traz muito essa fortaleza emocional para que a gente não caia de acordo com as adversidades, com os eventos externos. Eu gosto muito dessa escola. Jesus foi o maior expoente dele, ele trouxe isso para nós. O Evangelho ensina isso para a gente o tempo inteiro. Tenha fé, confie. O que é a fé? A fé é confiar em algo que não se vê. Qual que é o oposto da fé? É o medo, é aquela sensação de insegurança, de que algo vai acontecer de ruim, que se a gente não fizer algo, nós vamos ter dor e sofrimento. Quando a gente tem fé em Deus, a gente confia em Deus, mesmo com o sofrimento, mesmo quando vem a adversidade, a gente tem aquela confiança que é para o nosso melhor, que é Deus nos fazendo a obra dele na nossa vida, nos colocando no caminho, no nosso real caminho, do caminho do nosso propósito, da nossa existência, para que a gente chegue lá na frente pessoas melhores. Mas a gente tem pouca fé, homens de pouca fé. Então, que a gente aprenda a ter mais confiança em Deus, em nós, na vida, e para que alimente sua fé e seus medos morrerão de fome. Então, esse fortalecimento se torna indispensável através do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. É a maior conquista que a gente pode fazer. E hoje em dia, o ser humano, ele sabe o fundo do mar todo mapeado, faz conquistas no espaço, consegue enxergar bilhões de anos no passado. A gente tem tudo mapeado, tudo. A gente tem, a ciência já evoluiu em todas as áreas, que a gente consegue descobrir tudo. O genoma humano todo mapeado, mas se tem uma área que a gente não consegue conhecer ainda, que nós somos muito analfabetos, a gente conhece muito pouco, é sobre nós mesmos. A gente acaba confundindo que nós somos o que os outros pensam a nosso respeito, os estímulos que a gente tem. A gente não se conhece de fato e a gente tem medo de se conhecer. Porque talvez aquilo ali que a gente vai enxergar não vai ser o que os outros vão gostar de ver, não vai ser o que os outros querem ver, não vai ser algo que nos agrade e está tudo certo. Nós somos seres duais, a gente tem nossa porção de luz e nossa porção de sombra. E a gente veio aqui para fazer a nossa luz brilhar, como já dizia Jesus, deixai brilhar a vossa luz. Mas aceite as suas sombras e transforme-as em luz. Porque a sombra, ela não é algo em si. A sombra, a escuridão, é a ausência de luz. Então, quando a gente ilumina as nossas sombras, elas deixam de existir. Só que a gente tem que ter um processo de autoconhecimento e aceitação da nossa imperfeição. Nós somos humanos, portanto, somos falhos. E é justamente reconhecer essa fragilidade que a gente tem que nos dá a fortaleza de seguir em frente e melhorar a cada dia. Então, o mundo da forma é também
o do engano, da exteriorização, núcleo da realidade. A gente se apega à forma e esquece da essência. Por isso mesmo, muitos indivíduos que são considerados fortes tombam em plena batalha quando sacudidos pelos fenômenos evolutivos que trazem a marca do sofrimento e da aflição. Não estão preparados para a viagem solitária e noturna, desde que se acostumaram aos fogos de artifício dos enganos. Quantas pessoas têm o dinheiro, são bajuladas, têm uma vida confortável, aí vem alguma crise econômica, vem algum evento externo, a pessoa perde o dinheiro, ela fica desorientada e tira a própria vida. Ai, minha vida, como é que eu vou fazer agora? Minha vida vai deixar de existir. Como se a pessoa fosse, se ela só fosse aquilo que ela tem. Não, a vida é muito mais valiosa. A gente consegue ser feliz sem dinheiro também. É muito mais fácil ter uma vida confortável, você não tem que preocupar com a conta para pagar, você tem dinheiro para colocar em casa para alimentar, mas a falta do dinheiro não é sinônimo de felicidade. Tem muita gente aí que tem pouco dinheiro e que é muito feliz. O samba nasceu na favela, o samba é pura expressão de alegria. Então, assim, as pessoas, elas não... No primeiro desafio, a pessoa tomba, ela se confunde. Ela confunde com o mundo da aparência. E ela esquece da essência. A gente tem que ter as coisas, mas as coisas não podem nos possuir. A gente ter as coisas é muito bom, né? Nós estamos na matéria, nós precisamos da matéria, mas a partir do momento que as coisas que a gente tem nos possuem, presta atenção que tem algo errado. Tem que ser para crescer. As coisas que a gente tem que vir para acrescentar, para trazer algo mais, para facilitar a nossa vida, não para nos escravizar, não para nos tornar escravos e vítimas das nossas próprias conquistas. Defrontados pelo convite à paciência, à compaixão, à misericórdia, descobrem-se desestruturados e fogem de maneira infeliz para lugar nenhum. Andam sem saber para onde estão indo. Acostumaram-se a mascarar e a iludir-se, não possuindo autoconfiança moral, desde que tudo quanto conseguiram foi a peso de ouro e de bajulação, de trocas perniciosas. Merecem, todavia, a melhor ternura e o melhor entendimento, de modo que lhes sejam facultados a oportunidade de crescer e o serviço libertador. A essas pessoas também a gente tem que ter piedade, a gente tem compaixão e entendimento, de compreender que elas ainda vão passar por muitas experiências que as farão amadurecer. A gente não tem que desejar o mal para ninguém, a gente não tem que julgar ninguém. Cada um vai passar a sua experiência de acordo com o seu momento evolutivo, com a sua necessidade, com o seu mérito e com a sua capacidade. Existe uma lei divina que é proibido por lei dar um desafio que a pessoa não consiga superar. Isso quer dizer que Deus não dá o frio maior que o cobertor. Sabedoria popular é certíssimo. Então, se vier um desafio, pode ter certeza que a gente dá conta de superar. Recorda-te, entretanto, de Jesus, sempre ele, que aparentemente fraco ante as injunções da perversidade dos seus dias, muito semelhantes a estes, entregou-se à crucificação, forte e perene, inabalável emocionalmente, demonstrando a todos a grandeza de sua resistência, graças ao amor de que é possuidor. A palavrinha-chave é amor. Assim, não temas nunca essas vidas frágeis, disfarçadas como poderosas. É isso. Eu acho essa lição aqui linda. Acho que ela é muito atual. A gente vive de aparência. Esquece da essência. E é um convite para a gente refletir. No mundo espiritual não existe a forma. Cada espírito é identificado de acordo com a vibração que emite. E a gente tem que aprender a enxergar como a gente se sente perto das pessoas, como a gente se sente de acordo com as experiências. Isso que vai falar se é algo bom ou se é ruim, não é o que aparenta ser. Para cada situação, a mesma situação para duas pessoas diferentes, pode ter dois significados diferentes, depende do tom emocional que a pessoa dá. Todo fato é neutro, o que determina o tom emocional do fato é a interpretação que cada um vai dar, e essa interpretação vai depender das lentes que a pessoa enxerga o mundo, qual é a bagagem, qual é o histórico, quais são as experiências, as crenças e valores. Isso sim é que vai determinar a maneira como o fato vai ser sentido. Então que a gente aprenda a sermos fortes
emocionalmente. A única coisa que no mundo espiritual é fortaleza é a ascensão moral. É a única coisa que realmente nos protege, nos preserva, é o que é o que nós estamos buscando. Então, que a gente aprenda a ter essa ascensão moral. Não que a gente seja melhor do que os outros, mas que a gente seja melhor do que a gente era ontem. A gente esteja sempre aberto e prontos a melhorar, crescer e aprender. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Reforma íntima, gente. Vamos evoluir através do amor, do conhecimento, da sabedoria. Salomão, que foi o homem mais rico da Bíblia, Deus permitiu que ele fizesse um pedido e qualquer coisa ele seria atendido. Ele não pediu dinheiro, ele não pediu poder, ele pediu sabedoria. E com sabedoria ele teve tudo. Então, esse é o convite. Vamos fazer a reforma íntima. Vamos caminhar ombro a ombro, lado a lado, para que a gente possa construir esse mundo de regeneração, nos transformando internamente, nos tornando fortes emocionais, com ascendência moral, para que a gente possa, cada um modificando a parte que lhe cabe, cada um se transformando, a gente possa construir uma sociedade, um grupo que se eleve, que se aperfeiçoe e que consiga fazer grandes transformações nessa humanidade maluca e perdida, cheia de vidas frágeis. Então é isso, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Um beijo, amo vocês.